Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui na biblioteca da minha escola e vou aproveitar o momento que eu tô aqui pra gravar e fazer pra vocês a resenha de um livro que eu li esses últimos dias. O livro é O Deus que Destrói Sonhos. Antes de tudo, eu queria agradecer a minha amiga Marjorie que me emprestou o livro. Muito obrigada. E depois dessa leitura eu pude ficar bem firmada naquilo que eu já tinha dentro de mim. Então, muito obrigada, Marjorie. Para começar, eu vou dar algumas informações mais gerais sobre o livro, o autor, a sinopse, enfim, essas informações mais básicas. Depois eu vou dar a nota e aí, no final, algumas opiniões mais específicas que eu tive acerca do livro. O nome do autor é Rodrigo Bibo. No comecinho, ele dá algumas informações sobre ele, então a gente consegue conhecer ele um pouquinho melhor. Quanto à sinopse, eu vou ler aqui para vocês. Uma tentação constante que cerca a vida cristã é a inversão do chamado. A presunção de que Deus precisa abençoar o meu caminho e me seguir em meus planos e sonhos. Essa postura é enganosa e faz parecer que Deus só é fiel quando me abençoa. Mas e se Deus derrubar o meu sorvete? Ele deixa de ser fiel? Claro que não. Às vezes ele só quer chamar a minha atenção para o caminho certo. Eu já testemunhei gente adulta se comportando como criança por não ter a vida que pediu a Deus. Pediu errado. Neste livro, apresenta o caminho do discipulado, o caminho para sonhar o que Deus já planejou. O livro foi lançado em 2021, então é um livro bem recente, e eu conheci ele através do TikTok. Bom, quanto à nota, a minha nota é 5 de 10. No geral, o livro é muito bem escrito, a leitura dele é bem envolvente, assim. Eu não me senti tão envolvida assim quanto eu gostaria, mas porque não é um livro que eu concorde na totalidade. Mas é uma leitura envolvente. Se você concorda, claro, você vai ler do começo ao fim muito rápido. A leitura dele é muito fácil, muito fluida. É um elogio que eu tenho a fazer ao Rodrigo. Tanto que a minha nota é 5 de 10 por causa disso, porque a leitura dele é muito boa e, de certa forma, assim, algumas coisas que ele apresenta até fazem sentido, assim, a argumentação dele faz um sentido, sim. Mas, como eu disse, não concordo. Quanto a alguns pontos que eu vou apresentar depois, também é interessante que ele, acho que é uma forma de prender a atenção, mas ele prende a atenção nossa, trazendo referências em que nós, adolescentes, conhecemos. Então, se você é um adolescente, você vai se identificar com a leitura, você vai gostar da leitura. Tem muitos elementos da cultura pop, filmes, enfim, notícias que aparecem, ele conta, então vai prender você, público-alvo adolescente. Eu imagino que o público-alvo seja jovens, cristãos, adolescentes, muito por causa dos exemplos que ele dá. Então, uma pessoa que é aí adulta, uma pessoa que já tem uma longa caminhada cristã, não vai se identificar tanto, eu acredito, por causa desses exemplos. Eu, Rebeca, acabei não me identificando tanto, porque eu, Rebeca, não gosto muito quando algum pregador dá muitos exemplos com coisas assim, sei lá, um filme, por exemplo, do Homem-Aranha, ele traz o exemplo do filme do Homem-Aranha, não gosto tanto. Eu prefiro que sejam exemplos bíblicos ou exemplos que realmente tenham 100% de sentido, tipo, toda a história tenha sentido com aquilo que a pessoa tá apresentando. Já aconteceu aqui, eu vou trazer vídeos pra vocês e dar um exemplo da minha vida. Então, aquela história me trouxe uma lição, então, né, em concernente com aquilo que eu tava querendo passar. Muitas vezes aquele filme pode ser interpretado de outra forma por outra pessoa, ou não gostei daquele filme, enfim, tem muitos fatores pra dar errado esses exemplos da cultura pop e eu, Rebeca, não gosto tanto. Tem gente que gosta e tá tudo bem, é uma opção minha, pessoal, uma opinião pessoal minha, não tá errado biblicamente, não tá errado eticamente, tudo certo. Outro ponto que eu queria levantar também é que muitas vezes o livro, ele me passa a sensação de ser muito instagramável. É pra você compartilhar nas suas redes sociais e fazer sucesso, e isso se dá muito mais forte pra mim, pelo menos a minha impressão, nos momentos em que ele traz exemplos da cultura pop e geek. Então, de novo, eu dei 5 de 10 porque eu não concordo com ele em diversos pontos. Eu, sinceramente, vejo falhas na teologia que ele apresenta e acredito que tá tudo bem, é uma visão dele e eu tenho a minha visão. Essa teologia que ele aponta, ele vê defeitos, assim como eu vejo nessa teologia que ele aponta. Então, são opiniões pessoais, tá tudo bem. A gente difere em algumas coisas e é isso, né? O meio cristão aí tem algumas diferenças, sim, questões de interpretação de alguns textos e acaba sendo comum. Tá tudo bem.
Bom, o primeiro ponto que eu discordo dele, sem sombra de dúvidas, é a respeito do caráter de Deus. Assim, eu realmente concordo com ele que Deus não é um gênio da lâmpada que você vai simplesmente falar o que você quer e ele vai, do nada, fazer o que você quer. Não, ele não é um gênio da lâmpada, mas ele sim realiza os nossos sonhos, ele sim realiza os nossos desejos. A gente tem diversos versículos bíblicos que dão base pra isso, mas também ele não é que nem muita gente aí gosta de dizer que ele vai fazer tudo que você quiser. Não vai fazer tudo que você quiser, mas ele vai realizar seus sonhos, sim. Ele vai realizar seus desejos, sim. Não desejos, obviamente, baseados na carne, mas desejos que estejam em linha com a palavra de Deus, desejos que sejam bons pra sua vida, desejos que não vão trazer nenhum dano pra você, pra sua vida, pra sua caminhada cristã. Gosto muito do versículo de Filipenses, que fala que tudo que é bom, agradável, de boa fama, nisso nós devemos pensar. Eu também gosto de usar esse versículo pra mim como régua das minhas atitudes. Então, tudo que é bom, tudo que é agradável, eu devo fazer. Coisas que não são em linha com isso, não cabe a mim fazer. E isso também vale aos meus desejos e aos meus sonhos. Eu não devo desejar o mal pra alguma pessoa. Deus não vai realizar esse mal pra essa pessoa só porque eu desejo. Não, esse desejo não tá em linha com a palavra de Deus. Então, se tem algum desejo meu, algum sonho meu que tá em linha com a palavra de Deus, Deus pode realizar, sim. Porque ele é meu pai, ele é um bom pai. Então, tem muitos versículos que dão base pra isso. Salmos 37:4 é um grande exemplo disso. Deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. É um grande exemplo. Tem muitos mais versículos. Mais tarde eu vou trazer um vídeo acerca do caráter de Deus. E aí a gente dá uma conversada mais aprofundada sobre isso. Mas esse é o primeiro ponto que eu quero rebater aí o livro. Meu segundo ponto é que alguns versículos que ele traz para dar base ao que ele tá falando não se encaixam muito bem com aquilo que ele tá argumentando. De novo, acho que sim, a argumentação dele tem sentido. Acho que sim, ele tem uma lógica entendível, sim, naquilo que ele fala. Porém, eu, de novo, não concordo com ela e penso que alguns versículos que ele utilizou não dão base o suficiente para aquilo que ele quer trazer. Faz sentido? Faz. Mas não acho que sejam suficientes para ser uma nova doutrina ou para ser algo bem fixo aí. Para mim, muitas vezes não passam de opiniões. Para ilustrar esse ponto que eu levantei de que muitas vezes os versículos que ele traz não dão base o suficiente para o que ele quer levantar, eu trouxe aqui, vou ler para vocês o Hebreus 11:6, que é o versículo que ele traz, lá na página 27 da introdução. Não é o primeiro capítulo em si, mas é a introdução. E aí a gente vai conversar sobre. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aí ele fala: lidos assim, sem considerar o todo da escritura e seus devidos contextos, eles transmitem essa ideia de tomar lá da cá. E é com base nesses e em outros textos que muitos têm construído o cristianismo sentado nos sonhos do indivíduo e em uma vontade de Deus imaginária. Bom, o versículo, vamos olhar para o contexto do capítulo 11. O capítulo 11 começa falando sobre os heróis da fé, basicamente a galeria dos heróis da fé. E aí fala sobre Abraão, fala sobre Rabi, fala sobre muitos heróis da fé que a gente tem e sobre a fé que eles tiveram na promessa de que Jesus Cristo viria, né, que o Messias viria e salvaria a todos. A partir dessa fé que eles tiveram, eles foram justificados. Então, aqui fala, né, que no versículo de novo fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós não podemos chegar até Deus sem fé. A gente não pode simplesmente ter um relacionamento sem ter fé na promessa, ter fé naquilo que Ele fez por nós. Então, o autor fala que nós devemos crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que os buscam. Então, nós recebemos recompensas apenas por crer em Jesus Cristo. É isso que o versículo está falando. Não acredito que usar esse versículo ao contrário para dar base porque ele tá falando tá certo. Eu acho que tá bem equivocado, na verdade, porque justamente o versículo vai contra aquilo que ele tá apresentando. Só para deixar bem claro aqui para vocês, é óbvio que os planos de Deus são muito maiores e melhores do que os nossos, mas isso não quer dizer que a gente não pode sonhar, não quer dizer que a gente pode desejar algo diferente. Não é pecado, não é errado. Porém, de novo, os planos de Deus são maiores e melhores. Então, a gente tem que ter essa consciência de que tudo que é dele é muito melhor. Lá em
Romanos 12:2, Paulo fala que quando a gente tem a renovação da nossa mente, a gente conhece a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Lá em Efésios, Paulo fala pra gente que Deus faz infinitamente mais daquilo que a gente pode pensar ou imaginar. Então, se a gente planeja algo bom pra gente, quanto mais Deus que planeja algo infinitamente melhor e mais especial. Outro ponto que eu queria levantar é que carregar a cruz para nós é abandonar a nossa velha natureza e andar de acordo com aquilo que nós, na realidade que nós estamos agora. Ou seja, a gente não vai mais pecar, a gente não vai mais andar em pecado. Nós fomos justificados por Jesus Cristo, então hoje nós não andamos mais em pecado. Isso é carregar a nossa cruz, é abandonar todo pecado, não viver em pecado e viver em novidade de vida. No capítulo Crucificando os Sonhos, eu não lembro agora qual capítulo certinho é, mas tem alguns pontos que eu até concordo com ele sobre a importância de a gente levar a sério aquilo que Jesus Cristo fez pela gente. Aqui eu anotei, realmente, não devemos ficar parados, o Ministério da Reconciliação. Então, nós fomos chamados para o Ministério da Reconciliação. Paulo fala sobre isso e nós devemos seguir esse ensinamento. Aquilo que foi nos conquistado, aquilo que foi entregue pra gente, que chegou até a gente deve levar para outras pessoas, para que as pessoas tomem posse daquilo que já é delas. A realidade da nova criação é uma vida nova que a gente recebe em Cristo Jesus, uma vida sem pecado, sem culpa ou complexo de inferioridade. É para isso que Jesus Cristo nos chamou. Aqui na página 53, do mesmo capítulo que eu estava falando, ele fala o seguinte: já nos amamos, não precisamos de um mandamento para isso. E como pecadores, esse sentimento geralmente é deturpado. Vamos lá, primeira coisa, nós não somos pecadores. Pecadores são aquelas pessoas que vivem na prática do pecado. Hoje nós não vivemos mais na prática do pecado. Até porque se a gente fosse pecador, a gente não teria nenhum direito de chegar até a presença de Deus. Isso é muito claro. Em Deus não há pecado. Então, se nós fôssemos pecadores, nós não poderíamos já chegar até Ele. Porém, Jesus Cristo, Ele sim tem mérito, nos santificou, nos justificou e hoje nós podemos chegar até a presença de Deus, que nem eu disse antes, sem culpa, sem complexo de inferioridade. Então, não tem mais como a gente ser pecador, porque Ele já nos justificou. Óbvio, a gente pode sim pecar, a gente pode sim errar o alvo, acontece, mas a prática do pecado já não existe mais, já não está sobre nós. E de novo, na minha opinião, o Rodrigo usa um versículo não muito bem para argumentar aquilo que ele quer trazer. Ele fala sobre o versículo de Mateus 29:39, que fala: ame o seu próximo como a si mesmo. Daí ele fala que sobre a questão da ambição, que nós colocamos muitas vezes as nossas ambições acima daquilo que Deus tem pra gente, e isso realmente é errado. Mas esse versículo, ele não foca nisso, né? O versículo, ele fala que, o que fala no versículo é: assim como nós nos amamos, assim como como a gente quer o melhor pra gente, a gente deve fazer isso pra outra pessoa também, a gente deve amar outra pessoa. É sobre isso que o versículo tá falando. Assim como eu não quero ficar doente, eu não devo desejar que outra pessoa fique doente. Lá na página 67 do capítulo Os Sonhos de um Discípulo, eu quero apontar uma coisa que me incomodou bastante quando eu tava lendo. Sabe aquela, quando levanta assim uma red flag pra você? Pois é, foi o que aconteceu comigo. Vamos lá. Bem no começo da página 77 do capítulo Os Sonhos de um Discípulo. A avareza, ambição e cobiça é o quinto dos 7 pecados capitais e tem 2 componentes principais: desejar o que não tem e preservar o que tem, mesquinharia. E aí ele fala, depois de uma citação de um autor que ele colocou. Bom, o conceito de pecados capitais foi criado pelo Papa Gregório Magno, então é um conceito que vem do catolicismo. Há muitas e muitas diferenças entre o catolicismo e o protestantismo. E nós fazemos parte do contexto do protestantismo. Então a gente vai sim descartar algumas coisas, porque algumas coisas não são interpretadas da melhor forma na visão dos protestantes. E pecados capitais é uma coisa que não existe no nosso contexto, e sim no catolicismo. Para embasar isso, eu vou usar 1 João 2,16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, aqui nesse versículo, a gente vê de onde se originam os outros pecados. Qualquer outro pecado, assim como a gente vê lá em Gálatas 5, as obras da carne, todas elas se originam desses 3 pontos.
cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Também tem algumas versões que falam que a ostentação dos bens é a soberba da vida. Então, esse conceito de pecados capitais não serve pra gente. Pra nós, serve isso aqui que tá em 1 João 2,16. Para ilustrar isso, a gente vê que Jesus ele foi tentado nessas 3 áreas. Nessas 3 áreas ele passou por tentação quando ele estava lá no deserto. Então ele se identificou com a gente, inclusive passando por tentações. E ele venceu as tentações. E nós devemos seguir o exemplo dele de vencer as tentações. Outro ponto que com certeza eu não concordo é que o Rodrigo ele fala e afirma de uma forma bem intensa que nós somos escravos. E eu acredito que nós não somos escravos. Paulo fala muito claramente que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então hoje nós não estamos mais debaixo do jugo de escravidão, e sim sobre a liberdade. Jesus fala que o jugo dele é suave e o fardo é leve, e não faria sentido, né, Cristo se entregar para nos manter presos a Ele. Na minha concepção, não faz sentido Jesus Cristo nos libertar da escravidão do pecado para nos tornarmos escravos dele. Não penso que ser escravo é algo bom. Penso que ser servo é algo bom, mas nós somos primeiramente filhos. Primeiramente nós somos filhos, membros da família de Cristo. Mas não penso que nossa condição agora é de escravos. Nós devemos sim obedecer a Deus, nós devemos sim seguir aquilo que Ele fala pra gente fazer, mas não penso que somos escravos. Até o versículo que ele usa ali, Romanos 8,15, pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai. Então nós não somos de escravos, e sim filhos. Nesse mesmo capítulo que ele fala que nós somos escravos, ele diz que nós somos escravos que se sentam à mesa, que conversam com o seu senhor. Mas o contexto de escravidão não é sobre isso. O escravo, ele é escravo, ele só tá lá para servir e não para ter um relacionamento com o seu senhor. Rapidamente também quero apontar que nós somos feitos sim para governar a terra. Essa é a nossa essência. Em Gênesis 1, Deus dá o governo da terra para Adão. Porém, ele desobedece a Deus, ele peca e ele entrega esse domínio a Satanás. Hoje nós não temos mais domínio sim sobre o mundo, mas nós temos a autoridade no nome de Jesus Cristo para ir acima de todo principado, de toda potestade. Então nós temos a autoridade hoje no nome de Jesus Cristo, por mérito de Jesus Cristo. Para ilustrar a questão do livro, em alguns momentos ser instagramável, eu quero usar a página 89, em que ele usa o exemplo do Loki, dos Vingadores. Esse exemplo não fez sentido nenhum pra mim, não acredito que ele tenha se encaixado muito bem. Teve outros contextos em que outros exemplos se encaixaram bem. Ele tem um exemplo que ele fala sobre o Homem-Aranha e a frase que o tio Ben fala pra ele, e sim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa frase até faz sentido, né? Essa referência faz sentido ali pro que ele tá trazendo, ok. Mas alguns exemplos eu achei muito mais instagramável, muito mais pra prender a nossa atenção de fato, do que pra ilustrar aquilo que ele quer dizer. Agora eu tô caminhando pros últimos pontos, mas outro ponto que eu queria trazer é sobre o capítulo Senhor, qual a sua vontade para a minha vida. Nesse capítulo ele começa falando que essa questão de perguntar para Deus qual a vontade dele para nossa vida é semelhante a práticas pagãs, mas eu acho isso um exagero. De fato, nós não precisamos ficar lá consultando no sentido de qualquer coisinha perguntar para Deus, até porque a vontade dele já está muito bem colocada na palavra. Isso o Rodrigo fala e eu concordo com ele. Acho que os últimos capítulos são os que eu mais tenho pontos a concordar com ele. E de fato, né, a vontade dele já está muito bem expressa para nós ali na palavra. Mas acho um exagero falar que isso foi influência do paganismo, ficar perguntando pra Deus qual a vontade dele. Acredito que mais seja algo do coração mesmo. Cara, eu quero tanto seguir a vontade de Deus pra minha vida. Sei que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Eu quero tanto. Vou perguntar pra ele qual que é. Eu acho que essa é a lógica, sabe? Eu mesma já passei por esses momentos em que eu ficava perguntando: meu Deus, qual que é a tua vontade pra minha vida? Quando eu, obviamente, não tinha maturidade na minha caminhada cristã, mas hoje eu já tenho, eu sei qual é a vontade dele num contexto geral, eu sei o que tá bem colocado na palavra, enfim, não acredito que seja influência do paganismo, não. Eu também penso que, assim, concordo com o Bibo que há exageros nessa questão de ficar perguntando qual é a vontade de Deus, né?
uma prática que se tornou muito comum no meio cristão é perguntar para Deus qual é a pessoa que a gente deve se relacionar. Sabe o que eu penso? Eu penso que quando chega no momento da gente decidir se relacionar com alguém, a gente primeiro tem que estar, obviamente, maduro espiritualmente, com uma vida estável, financeiramente, né? Nós temos que já ter uma certa maturidade em todas as áreas da nossa vida, penso assim. E quando chega esse momento, a oração correta que a gente deve fazer é: Deus, me guia para escolher a melhor pessoa para mim, me ajuda. É uma ajuda, né? O Espírito Santo foi enviado para nos auxiliar. Então, contar com Deus nesse momento, penso que é a melhor forma. Tem um exemplo que eu tava conversando com uma amiga sobre esse assunto e ela até me deu esse exemplo e vou trazer aqui pra vocês. Eu penso que nesse momento, Deus é como um pai que leva seu filho ou sua filha pra uma sorveteria. E nessa sorveteria tem milhares e milhares de picolé. E aí ele vai lá e direciona o filho para um certo freezer. Ó, olha, filha, aqui nesse freezer tem um picolé de abacaxi, tem um picolé de maçã, tem um picolé de laranja, um picolé de morango. O que você acha dessas opções? Tem várias opções, né, na loja ali afora, mas olha só essas opções aqui, né, que interessantes que são essas opções. Penso que Deus faz a mesma coisa com a gente, né, que tá interessado em se relacionar. Eu vou lá e peço ajuda, Deus me ajuda a escolher, e aí ele vai lá e me mostra, ó, tem essa pessoa, tem este homem, tem, no meu caso, né, que sou mulher, tem este homem, tem esse homem aqui, esse homem, eles são ótimas pessoas, né, eu, Rebeca, vou lá avaliar e vou decidir, olha, essa pessoa aqui é legal por causa disso, ou então, essa pessoa não é tão legal por causa disso, daquilo que ela faz, eu não gosto muito não. Então, penso que é assim que funciona. Deus pode sim nos guiar, né? O Espírito Santo de Deus tá aí para nos auxiliar, ele pode sim nos guiar nessa decisão. Porém, a escolha é totalmente nossa. Deus não vai interferir no nosso livre-arbítrio de jeito nenhum. Não faz parte dele, não é uma atitude que ele tem. Interferir no nosso livre-arbítrio é uma coisa que ele não faz. Então, a escolha de um relacionamento é totalmente minha, e o Rodrigo usa esse exemplo. Então eu penso que há sim esse exagero das pessoas acreditarem que Deus vai lá e vai escolher pra você, nossa, só existe uma pessoa pra você casar, só existe uma pessoa pra você se relacionar. Não é assim que funciona não, galera. Outro ponto é a questão do chamado. Uma coisa só que eu achei um defeitinho, assim, bem pequeno no que ele fala, no geral eu até concordo com ele, mas um defeitinho que eu achei, ele fala que são os nossos irmãos que testificam o nosso chamado, e não é assim que funciona. É o nosso testemunho interior que vai testificar o nosso chamado. Sim, é bíblico os ministérios, sim, é bíblico a questão de, eu vou ser pastor, ou eu vou ser profeta, enfim, isso realmente existe. Outro dia a gente conversa sobre isso, e vai ter áreas que a gente vai se identificar mais, o nosso espírito vai testificar, e Deus pode sim enviar pessoas para testificar também, no sentido de um profeta vir para você e confirmar aquele seu chamado. Isso pode sim acontecer, mas sempre pautado no seu testemunho interior, ou seja, o que eu já tenho em mim, o que eu já reconheço em mim, os meus irmãos vão reconhecer, os meus irmãos vão perceber. Por exemplo, se eu tenho um chamado pastoral, Rebeca, tenho um chamado pastoral, vou lá, vou agir, né, vou estar caminhando ali a minha vida cristã, as pessoas vão perceber em mim que eu tenho um chamado pastoral, vão reconhecer esse chamado na minha vida. O Bibo, ele fala sobre o exemplo dele, que ele estava ali no contexto, indo lá para a escola bíblica, e as pessoas reconheceram nele essa questão do ensino, essa questão de realmente estar ali aprendendo teologia, tá falando sobre teologia, né, e dando essa voz, né, sendo essa pessoa. E as pessoas investiram nele, pagaram para ele uma faculdade e viram esse potencial nele. Então, provavelmente algo que ele já tinha, já reconhecia na própria vida dele, e as pessoas reconheceram isso nele. Quanto ao último capítulo, tem diversos pontos que eu concordo com ele, mas, de novo, a única coisa que eu discordo é a questão de escravos. Ele fala ali que como já mostrado no capítulo sobre sermos escravos de Deus, ele é nosso Pai e está no céu, e não podemos perder a dimensão da soberania e transcendência de Deus. Sim, ele é soberano, ele sobre a nossa vida, mas a gente não quer dizer que a gente é escravo. Eu obedeço meu pai. Sabia disso? Eu obedeço meu pai. E ele é, né, o meu responsável aí, ele tem autoridade sobre a minha vida. Eu honro a vida dele. E não acho ruim, não é uma posição ruim, não.
Num contexto geral, o livro ele serve muito mais para reposicionar você, para colocar você no seu devido local, no sentido de Deus é Senhor sobre a sua vida, você deve obedecer o que Ele fala para você fazer. Isso é de fato uma verdade. Mas esse é o que eu entendi do contexto geral. E ele quer combater muito essa questão do Deus gênio da lâmpada, né? Que ele fala até bem no comecinho do livro. Realmente, Deus é um gênio da lâmpada, eu concordo. Mas ele se equivoca, não sei se existe essa palavra, mas em alguns momentos há um equívoco dele em alguns pontos que, enfim, eu apresentei aqui durante o vídeo. Então, de novo, eu não discordo exatamente com o Rodrigo durante o livro inteiro, mas é um livro que, se você for ler, você tem que estar bem fundamentado na teologia verdadeira, na teologia boa. Não penso que você deve ler simplesmente por ler. Foi o que aconteceu comigo. Eu li estando fundamentada já na palavra. E foi muito bom pra mim, foi edificante no sentido de que eu pude ver o outro lado e rebater o outro lado. Mas se você for ler por ler, não leia. Não uma leitura necessária, não uma leitura que eu indico. Tem muitos outros livros que você pode aproveitar muito mais coisa do que eu penso que você pode aproveitar desse. E eu não leria de novo, mas ainda assim penso que é uma experiência boa, uma experiência que eu vou levar pra minha vida. E coisas que eu li aqui não foram de todas ruins, vou levar aquilo que é bom comigo, e o que é ruim eu vou descartar e seguir em frente. Muito, muito, muito obrigada pela sua atenção até aqui, e até o próximo vídeo. Um beijinho!